Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação, Padre Marcos Moreira. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Bom dia a todos. Deus seja louvado, estarmos reunidos mais uma vez, nesta manhã de quinta-feira, hoje, 24 de abril de 2025. Que alegria poder estar aqui, na certeza de que você está aí nos acompanhando, de perto ou de longe, nessa manhã que vamos refletir sobre a vida daquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele nada tem sentido, inclusive a vida. Quero já agradecer a presença de cada um de vocês e pedir esse gesto de carinho, de participação, de colaboração, compartilhar com seus contatos, marquem nas redes sociais os seus amigos. Vamos alimentar o nosso amigo algoritmo, que só ele é quem breca nós, a palavra de Deus e a nossa atitude. Obrigado pela sua presença, pelo seu incentivo, pelo seu carinho, você que já está aí participando e compartilhando. Vamos consagrar nossa manhã com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo, nosso irmão, Senhor e Salvador, vencedor da morte e ressuscitado ao céu, a força, a unção, o consolo e a santificação diária do Divino Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos pecadores, perdoemo-nos mutuamente no fundo do nosso coração e imploremos o perdão, o amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade e gratidão o nome da pessoa que já partiu para a casa do Pai, mas que ainda está no seu coração. Na luz do vosso reino, vós que com vossa ressurreição nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno. Sede também para nós paz e esperança na dor da separação, guia e apoio na nossa peregrinação terrena. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Já estou aqui, terminando a minha conexão
com o programa através do meu YouTube. Quero agradecer já a presença de todos, bastante gente já aqui conosco, Deus seja louvado. Mandar aqui um bom dia e um Deus abençoe a todos. Aliás, uma feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa para todos, viu? Mas, padre, você tá doido? Feliz Páscoa, a Páscoa foi domingo. Não, peraí. Vamos entender isso aí. Nós estamos no que chamamos oitava da Páscoa. Ainda que a Páscoa aconteceu no domingo, são 8 dias como se fosse o mesmo. Só existe 2 oitavas na liturgia da igreja. E uma terceira que é minha, né? A primeira oitava é a do Natal, onde depois do Natal se celebra também 8 dias a oitava de Natal. E a oitava de Páscoa, que certamente você deve ter vivenciado com toda a beleza que é a liturgia após os 40 dias de preparação no período da Quaresma. E aí então, toda a Páscoa é uma preparação para o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. O mistério pascal sendo celebrado mais intensamente e comemorado com muita alegria e gratidão no domingo de Páscoa. A Páscoa de Jesus já é a nossa Páscoa. Portanto, sim, feliz Páscoa ainda, viu? Pode me dar ovo de Páscoa que eu aceito. Né, Michel? Bom dia, Michel. Bom dia, padre, sua bênção. Bom dia ao nosso convidado também, que eu não vou revelar agora, né, padre? Pois é, daqui a pouco a gente fala. Bom dia para você que está aí no nosso canal no YouTube, na Rádio Santa Rita de Cássia, Conexão Católica. Já compartilha aí, você que está no aplicativo, compartilha aí o aplicativo, nos ajude nesta obra de evangelização. E é isso aí, oitavas da Páscoa até o Domingo da Misericórdia, não é isso, padre? Exatamente. Se minha catequese não me falta. Exatamente. Próximo domingo, instituído pelo então São João Paulo II, o Domingo da Misericórdia. Certamente, então, se não todos, a grande maioria de vocês conheceu Papa João Paulo II. Após ele, Bento XVI, e após Bento XVI, Papa Francisco, que recentemente também fez a sua Páscoa. Estamos aí ainda nas celebrações fúnebres do nosso querido Papa Francisco, que termina no próximo dia 26, quando então será enterrado oficialmente. Papa Francisco que deixou um legado muito grande para a nossa igreja. O Papa da misericórdia, o Papa do perdão, do amor, o Papa da caridade, enfim, todo o legado que ele nos deixou. Agora é aguardar a igreja também, isso que é a riqueza da nossa igreja, né? Na sucessão apostólica, desde Pedro até hoje, a igreja nunca ficou sem o seu sucessor. Então que Deus acolha o Papa Francisco, que de lá intercede por nós e que nós continuemos a caminhada de igreja que somos, a partir de então do legado de Jesus Cristo e na sucessão de cada Papa hoje, na sucessão do Papa Francisco, aguardando o próximo. E quero agradecer a presença de cada um de vocês mais uma vez e revelar aqui, está comigo, meu grande irmão e amigo, Padre Edi Carlos, que é redentorista. Ele vai explicar um pouquinho melhor, em poucas palavras. Para quem não sabe, redentorista são aqueles padres que administram lá, por exemplo, o Santuário Basílica Nossa Senhora de Aparecida, na Aparecida do Norte. Então, mas tem outros santuários aí pelo Brasil, pelo mundo afora, que são os redentoristas que administram. Inclusive aqui na nossa diocese, antes de se tornar diocese, eram os redentoristas que administravam a Basílica Nossa Senhora da Penha, o Santuário Eucarístico, a Igreja Velha, enfim. Padre de Carlos, que quase 10 anos de missão lá na África, retorna para sua congregação, retorna para sua casa, e tenho a alegria de apresentar a vocês o Padre de Carlos, é ele que vai nos conduzir na reflexão do programa de hoje. Padre de Carlos, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, Deus seja louvado. Bom dia, Padre Marcos, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, né, por essa oportunidade de estar falando com você, né, que com certeza não nos vê visualmente, né, mas está nos acompanhando, né? Com certeza muitos querem saber quem que é esse Padre de Carlos, né? Como que é, né? A pessoa, ver o sorriso, a alegria, enfim. Né? Obrigado, então, essa oportunidade do Padre Marcos de nos trazer aqui na rádio para
refletirmos um pouco, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa missão, a nossa vida cristã. E Então, estamos felizes, Padre Marcos. o pessoal em casa tá vendo o sorriso do senhor e tá vendo o senhor também no YouTube. Nós Através do estamos ao vivo YouTube, no tem bastante gente do YouTube. Da Paróquia Santa Obrigado. Estamos Rita de aqui Cássia. na rádio, Web Rádio Santa Rita de Cássia, Conexão Católica, mas tem um canal no YouTube que tem um grupo bom participando. Ah, olha só. Quem que achou legal. que o Padre Marcos tá mais bonitão hoje, marca aí um joinha pra Isso, gente. já A gente dá um mudou joinha algumas aí, coisas aqui pra exatamente. deixar o Padre mais bonito. Participe, deixa aí o seu oi, o seu bom dia, o seu feliz Páscoa, e o seu prazer em conhecê-lo, Padre de Carlos, enfim, interage conosco aí pro algoritmo ver que nós somos nós, né? Por favor, Padre de Carlos. Mas tá bom, viu? Eu sou, como o Padre Marcos disse, eu sou Padre de Carlos, sou missionário redentorista. Então, atualmente, estava há 10 anos em Angola. Estou lá trabalhando em missão, né? Missão Adigentes. Então vamos falar um pouquinho dessa experiência nossa em Angola. Então, a partir desse prisma que a morte não é nada, né? A morte não é nada, ou seja, para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que têm fé, a morte é apenas uma passagem, né? Acredito que nós estamos ainda nas oitavas da Páscoa, e exatamente o que nós estamos percebendo, ou seja, a morte não foi capaz de vencer a Cristo, e a morte também não é capaz de vencer aqueles que acreditam em Cristo. Acredito que está ligado também esse ano que o Papa nos convidou a rezar, né? Ou seja, peregrinos da esperança. E acredito que ser peregrino da esperança é acreditar na vida. Estando em Angola, particularmente um país que muitas das vezes assola a vida do povo, principalmente o povo simples, né? Uma experiência muito degradante, aonde a pobreza é extrema, aonde a fome ainda acompanha 80% da população, né? Uma pequena massa de milionários, mas uma grande massa de empobrecidos. Muitos ainda carecem de um lar, muitos carecem de uma boa educação, um saneamento básico. Por isso há muitas epidemias. Aqui no Brasil, com certeza, vocês tiveram a dengue, a pandemia, né? Mas lá há muitas outras coisas que muitas das vezes ceifam a vida das pessoas, né? A malária, a febre tifoide, a cólera, entre outras coisas, devido à falta, muitas das vezes, a falta de estrutura para uma vida digna, né? Não que o país não tenha condição tem muitas, né? Mas muitas das vezes não se olha para o povo como Cristo olhou, ou seja, olhar o empobrecido, olhar para o sofredor. E isso muitas das vezes, aos olhos do mundo civil, passa desapercebidos. Mas nós, enquanto igreja, enquanto seguidores de Cristo, muitas das vezes lutamos de perto com essa situação. Então acredito que a nossa função de missionários lá é trazer esperança para o povo, mostrar que realmente somos peregrinos da esperança, como diz o ano jubilar. Podemos desacreditar nas instituições civis, mas não podemos desacreditar em Deus, né? Acreditar em Jesus Cristo. Então acredito que foi esse trabalho que muitas das vezes nos comove lá, ou seja, é dar força, né? Aqueles que fazem a experiência do sistema de morte em vida. Então realmente acredito que a morte não é nada, muitas das vezes diante das dificuldades que o próprio ser humano coloca na vida do outro. Então a morte não é nada, é só apenas uma passagem. E acredito muitas das vezes para até a morte é a passagem para um mundo melhor. É que foi a grande promessa de Jesus Cristo quando nos deparamos na Bíblia com o Sermão da Montanha. Então convido
a você, meu irmão, que nos acompanha nas redes sociais, nos acompanha pela rádio, a refletirmos um pouco o dom da vida. Mesmo diante de sistemas de morte, o dom da vida é o dom mais precioso, né? O poder abraçar, o poder ajudar, o poder amar, né? Muitas das vezes lá a gente não presencia essa atitude. Muitas das vezes, quando ia nos funerais, né? Lá nós chamamos, muitas das vezes o pessoal fala óbito, né? Vamos nos óbitos. E a gente percebe a solidariedade, né? Isso é da vida também ao morto, né? Eram povos solidários. O partilhar do pão. Eles diziam, o morto tem que ter dignidade. Se a vida não deu dignidade, então muitas das vezes as pessoas lá ganhavam, Padre Marcos, a dignidade na morte. Eu sempre refletia mais. Porque na vida ninguém se juntou para ser solidário. Mas muitas das vezes, quando havia os óbitos, então aparecia muita gente com doações, seja de donativos, né? Eles falam condolências, né? Tem um caderno lá para anotar as condolências, né? Oferecer bens alimentícios, né? Algum donativo também em valores, né? Lá nós chamamos kwanza, né? Para dar dignidade ao morto. E principalmente lá muitos veem também a morte depois de uma grande festa, né? Apesar da tristeza, ou seja, até Jesus chorou na morte do seu amigo Lázaro. Então também lá é comum, né? Muito choro. Mas depois do choro, né? Depois de, muitas das vezes, quando enterramos uma pessoa lá, um grande almoço, uma grande festa. Muitas das vezes festas que duram 2, 3 dias, né? Então acabou o óbito, é um grande almoço, né? Aquilo se diz que é para dar dignidade ao morto. Depois, no 7º dia, a missa de 7º dia. Então, novamente, depois da missa de 7º dia, todos se reúnem na casa daquele que faleceu, outra grande festa. Depois da missa de 1 mês, novamente é a missa de mês. Então, uma grande festa e lá eles chamam abrir o luto. Então, aquele luto perdura até o próximo ano. Então, quando completa 1 ano da morte, então há uma grande celebração e depois, novamente, um almoço festivo. Então, quando acaba aquele almoço, significa que a família está livre do luto, né? A viúva, se ficou viúva, se ela quiser já arrumar um compromisso, ela está livre. Ou se é viúvo, né, vai arrumar outro compromisso. Os filhos, né, já não devem chorar mais, né? Significa que agora passou esse tempo de sofrimento. É uma experiência assim muito triste, muitas das vezes, mas vivificante. Percebemos também que as pessoas podem não ter condição, mas muitos são solidários nesse momento. Eu acredito que esse é o espírito cristão. Quando eu vejo o Padre Marcos falar que a morte não é nada, é exatamente isso. A morte não é nada, para nós não. Para nós somos cristãos, embora a tristeza ela existe, a dor da separação ela é profunda, mas o mais importante, a morte nos mostra que por detrás dela há uma grande vida. Por detrás dela, muitas das vezes voltamos a ser solidários, né? Muitas das vezes a morte nos traz união. A morte, ela eleva a nossa fé. Então eu acredito que é uma experiência muito bonita, ou seja, estive lá, né, embora a presença do sofrimento de muitos, né, que gera morte, gera dor, mas também vemos um povo que, apesar de tudo, busca viver, né, viver a sua fé, né. Lá houve um país que houve muitas mortes devido à guerra. Então o país praticamente tem um dos maiores cemitérios de África. Então até muitos orgulhavam, né? Nos diziam. Mas como nós orgulhamos de ter o maior cemitério de África, né? Devia ter orgulhos de ter o maior hospital
né? Onde que seria o lugar de gerar vida, o lugar de cura, né? Mas muitas das vezes olhamos ali o maior cemitério, fala, então não é vantagem nenhuma termos maior cemitério. O maior cemitério que também já não cabe pessoas. Não cabe pessoas. É interessante que lá temos 3 cemitérios centrais, então 2 são de autoridades, praticamente, e depois o outro é do povão, né? Porque naquele tempo de guerra houve muitos que morreram, né? Então praticamente generais, políticos, famílias. Então nos 2 centrais, que é o cemitério Santana e o Alto das Cruzes, então geralmente ali é aquelas famílias mais abastadas, né? Então são enterradas ali. Mas ali nem os abastados já cabem no lugar também, né? Então agora também, ou seja, por isso que a morte também muitas vezes é vida, porque a morte nos nivela, né? A morte nos coloca em par de igualdade. Muitas das vezes também então mostra que a hierarquia de vida acaba, né? Ou seja, agora todos estão lá sendo enterrados, pobres, ricos, generais, não generais, políticos, não políticos, muitas das vezes agora também já vão tudo para um lugar comum, né? Então a gente percebe, ou seja, essas situações adversas que pude ver por lá, apesar de tudo, percebemos que o povo tem muita fé, né? Acreditam no Deus da vida. Acreditam no Deus da vida, principalmente a Igreja Católica, né? Ou seja, a Igreja Católica, ela tem um papel muito fundamental na Igreja de Angola, né? Ou seja, o respeito a essa entidade ainda é grande, ou seja, até os poderosos no final da vida nos procuram. É como diz Maria, né, lá no Cântico de Maria, ou seja, derrubou os poderosos seus tronos e os humildes exaltou, né? Então nós percebemos que no final da vida, tanto os poderosos como os não poderosos dobram os joelhos para esse Cristo que morreu e ressuscitou por nós, né? Então eu acredito que é um grande convite a cada um de nós também, exercemos a nossa humildade. Eu, chegando aqui, contando com o Padre Marcos, disse para o Padre Marcos, a nossa vida aqui pode ser difícil, mas a vida lá é 1000 vezes mais difícil, 1000 vezes. Devido à falta de saneamento básico, à falta de educação, muitas das vezes a precariedade do sistema de saúde. Sabemos que há muitas pessoas que saem para se formar fora, mas muitas vezes não voltam. Porque muitas das vezes vão formar e o país não dá condição para o trabalho. Muitas das vezes não tem, né? Então muitos já ficam por lá, não vou voltar mais. Depois também diz que é um dos piores países para nascer, é a África. Somente Angola, um dos países para nascer. Ou seja, muitas pessoas antes de nascer já estão morrendo. Muitas das vezes há muito aborto. Muitas crianças morrem, né? Muitos jovens. Aí você perguntava, morreu de quê? Ah, seu padre, morreu de dor de cabeça. Mas dor de cabeça? Então muitas das vezes nem explicação tem. Eu me horrorizei uma vez, andando na rua, então uma caminhonete com o corpo estendido, e só um lençol cobrindo, né? Muitas das vezes as pessoas são transportadas assim. Falei, é engraçado, morto transportado como animal, né? Muitas das vezes não tem condição de pagar um carro funerário. Então ali é um caminhão, a pessoa tá ali no meio, minha família vão em caminhões, caminhonetes, né, junto àquele, porque lá tem um cortejo, né, como aqui, então que sabe um cortejo, então como o cemitério é sempre longe no final, então aqui tem que fazer um cortejo, precisa de transporte, e geralmente aquilo é uma grande massa que vai, muitas pessoas, então no cemitério quando vai, às vezes nem vaga de estacionamento tem, ou seja, de tanta morte que há, né, tanta morte. Então é um dia assim muito triste, né? Geralmente eles padronam os dias. E lá tem os dias, né? Padronizados as horas para
enterraram morto, né? Então você tem que chegar ali às 10 horas, chega ali o cadastro, depois então você vai, são filas e filas e filas de caixões, né? Uma vez fui lá celebrar por curiosidade, então assim, em termos de 2 horas, quase 200 mortos. Então eu digo que muitas das vezes esse programa também lá seria muito bom, ou seja, é refletir sobre a vida, né? O que nós podemos fazer em vida. Porque acredito que a morte é só uma passagem, né? Mas o que nós podemos fazer para dar dignidade às pessoas, né, enquanto estão vivas, né, enquanto nós estamos aqui? Sermos irmãos, praticar o bem, praticar a caridade. Eu acredito que isso que falta para nós, né? Sempre eu via nas redes sociais, né? Eu sempre olhava assim e falei, né? O Brasil, nós temos muita coisa boa, mas muitas das vezes falta para nós aqui também esse sentido solidário. Porque muitas das vezes as pessoas não têm nada, mas são solidárias. Repartem o pão que têm. São solidárias no sofrimento, na morte. São solidárias com as famílias, né? Muitas vezes para nós nos falta isso, principalmente nós cristãos católicos. Uma vez que Jesus Cristo morreu na cruz e não cobrou nada. Pensou se Jesus Cristo fosse cobrar aquilo que foi por nós, né? Se Deus fosse cobrar a dívida, nosso cartão de crédito, o nosso QR Code não ia pagar nada disso, né? Que hoje nós temos QR Code, eu vejo ainda evolui muito QR Code, cartão de crédito, entre outras coisas, Pix. Isso diante de Deus, né? Diante do que Jesus Cristo fez, não paga nada. Não paga nenhum preço, né? Mas o que nós devemos devolver para Deus é isso que ele esperasse, né? Jesus morreu para que fôssemos solidários, né? Para que soubéssemos amar, né? Ou seja, dar vida ao outro. Ele diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então eu acredito que é isso, ou seja, muitas das vezes a gente falar da morte, né, é falar apenas com uma passagem de que vai ser o destino de todos nós, né? Nós nascemos sem nada. Quando a gente nasce, nascemos sem nada, né? Mas vamos ajuntando uma lixeira na nossa vida. Muitas das vezes carregamos só lixo, nada que não presta. E aí quando morremos fica tudo. E o que esse tudo vai ficar para quem? Para ninguém, né? Mas aquilo que nós deixamos enquanto caridade, enquanto amor, né, Padre Marcos? Eu acredito que sobra muita coisa, né? Então sejamos solidários, né? Sejamos pessoas de fé, né? Que possamos praticar o amor para com o próximo, dependente, né? Nós vemos o samaritano, não sabemos quem é o nosso próximo, é aquele que vai precisar de nós, né? E muitas das vezes a nossa ajuda é para quem eu conheço, né? E Jesus mostrou que não é para quem a gente conhece, é quem vai precisar de nós. Talvez, né, o maior pecado do ser humano hoje é a insensibilidade. Até que um dia a dor vai chegar até nós, né? Hoje a dor é do outro, né? Hoje a dor é do vizinho. Hoje a perda é do vizinho. Hoje a situação financeira precária é do vizinho. Hoje quem está sem casa é o vizinho, quem passa fome é o vizinho. Mas amanhã todos esses problemas podem também bater na nossa porta. Então não vamos esperar, né? Não vamos esperar o mal chegar até nós, né? Mas que nós possamos combater o mal, né? Acredito que Jesus morreu para combater as forças do mal. E muitas vezes nós queremos trazer, né? Papa Francisco, né? Esse grande Papa aí que mostrou que o ser humano pode ser capaz de ter a simplicidade de Cristo, né? Ele mostrou para nós isso, né? Olhou para tantas pessoas que sofriam esse tempo de guerra, né? Os imigrantes principalmente. Lá estive como imigrante e a vida do imigrante não é fácil, né? Não é fácil você estar em outro país, viver as leis do outro país, muitas das vezes é difícil. Então na terra do estrangeiro, muitas das vezes muitos sofrem, né? Principalmente aqueles que se refugiam das guerras,
aqueles que se refugiam por causa da fome, entre outros. E o Papa mostrou que nós devemos olhar para isso, né? Nós sermos solidários. Então acredito que isso é dar vida. Acredito que isso é vencer a morte. Mas muitas das vezes não, nós esperamos a morte chegar, né, para mostrar que, infelizmente, o mundo ainda tem sistemas de morte, sistemas de justiça. Não vamos esperar, né? Vamos lutar, né? Vamos nos abraçar, vamos aproveitar esse legado que Francisco deixou, né? Ele deixou a semente, e acredito que ele plantou a semente, e agora nós temos que deixar essa semente germinar no meio de nós. Então que ele lá junto de Deus, né, possa inspirar a cada um de nós a nós transformarmos também a nossa realidade, a buscar tudo aquilo que gera vida, gera fraternidade, principalmente que gere paz entre nós, né? E quando a paz evangélica, né, não é o sentido de não ter guerra, né? Muitas vezes eu falo, nós temos paz porque não tem guerra. Lá em Angola sempre dizia, ou seja, houve a guerra civil, entre outras guerras. Então agora nós falamos, nós estamos celebrando 50 anos de paz, agora nós estamos para comemorar. Mas sempre trazer aquela reflexão. Será que paz é só não ter guerra? É uma grande pergunta, né? Muitos dizem, talvez não temos guerra, mas talvez o que não traz paz para nós, muitas das vezes é a fome, muitas vezes é a injustiça, muitas vezes é a falta de amor, de fraternidade entre os irmãos, né? E muitas das vezes isso também não é sinal de paz, né? Então que o Papa Francisco nos inspire nesse dia de hoje. Então um abraço, meu irmão. Que maravilha, quantas reflexão perfeita, profunda, sucinta. E tem mais, daqui a pouco tem mais. Vamos uma pausa para dentro de casa tomar uma água, um cafezinho do Michel ali, que hoje eu acho que vai furar, viu, para dentro de casa. Eu encomendei o café, mas não sei se ele vai chegar. Não chegou. A pessoa que quer Olha trazer aí. o café tá me deixando na mão, mas qualquer coisa eu vou lá buscar, não tem problema. Você que está nos acompanhando aí, enquanto você ouve uma música aí, vai colocando aí o que você acha desse negócio do Michel encomendar o café e a gente ficar sem aqui. Vai, coloca aí para nós aí, tá bom? Eu vou apanhar. Daqui a pouco a gente volta com mais alguma reflexão e também saudar vocês aí, que a gente conseguir saudar, que está nos acompanhando, sua mensagem, seu testemunho, sua participação, sua presença. Vamos, daqui a pouco, já vai preparando aí sua Bíblia, sua vela também para a gente fazer a nossa oração. Fique em paz, até daqui a pouco, voltamos já. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Na Rádio Santa Rita o amor tá no ar. Pra continuar, vem nos ajudar. Com fé e carinho, faça a sua doação. É fácil e rápido, só um pix no coração. A fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Pix na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Participe da Santa Missa de Cura e Libertação. Todas as quartas-feiras, na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 20 horas. Rua São José do Campestre, 251, Jardim Dancer. Você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Rita de Cássia? Ainda não? Então corre na Play Store e baixe já o nosso aplicativo. Digite Rádio Santa Rita de Cássia e participe da nossa programação. Rádio Santa Rita de Cássia, sempre ligada em você. Você tem um encontro marcado com o Padre PH.
no programa Evangelizar Transforma, todas as terças às 14h e aos sábados às 10 da manhã. Segunda, às 20 horas, programa Sagrada Família. Venha rezar conosco, pedindo a proteção da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Apresentação, Rodrigo e Ana Benites. Todas as segundas, às 20 horas, aqui na sua Rádio Santa Rita de Cássia. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Estamos de volta aí, porque o tempo não para, já dizia o poeta, né? Quantas pessoas aí, olha, nós vamos ficar devendo o seu bom dia, a sua saudação. Espero que Deus seja louvado pela sua presença. O Michel vai dar mostrar para nós aí muitas pessoas de perto ou de longe. Muito obrigado você que está aí de Serra do Ramalho, Minas Gerais, Bahia, Tocantins. Matina na Bahia também tá com a gente. Olha aí, Matina na Bahia, Paraná, Brasília, Portugal, Estados Unidos. Enfim, você que de perto ou de longe está conosco, olha aí. Bom dia, Cláudio e Dayana, bom dia. Quase que eu tô lendo eu mesmo, daí eu pode pular aí. Alessandra Aprobato, bom dia. Bom dia, Cleide Marcondes. Gabriel Otacílio, bom dia, meu irmão. Fabiana Rodrigues, bom dia. Paz de Cristo, amor de Maria. Deus te abençoe. Bom dia, Alessandra Aprobato, Fabiana Rodrigues, Maria Antônia, Antônio Pocaia, bom dia. Gabriel, bom dia. Cleide Marcondes, já conheci o Padre Ed Carlos, ele estava na missa de sábado de Aleluia, na paróquia Santo Agostinho. É verdade, olha aí. Foi o dia que ele chegou da Angola, chegou no sábado de Aleluia. Ana Rodrigues Miranda, bom dia, Ana Rodrigues. Bom dia, Padre Ed Carlos.
Mara Rodrigues, Soares, bom dia, para estar com soninho, né? Tá vendo? Se eu soubesse, eu tinha ido levar o café, o meu pão feito para mim, ó, tá vendo? Aí, aceitamos, hein, tá Soares? vendo aí? Pode trazer. Obrigado, pode trazer. Soares. É isso, Se bom for dia, assim, eu não faço mais café, hein, desse jeito. Soares trazendo pão e o café? Não Olha faço aí, mais. Maria de Fátima Costa, bom dia, padre, sua bênção. Maria Soares, água não falta. Cadê o café, a bênção, padre? Tô falando, o pessoal vai me bater por causa desse café. Padre. Pois é, Sil, Maria de Fátima Costa. Muito bem, muito bem. Tem um vídeo também aqui para apresentar aí, Michel? Tem, deixa eu pegar. Vamos ver se a gente consegue colocar esse vídeo. Agora vai. Que bênção. Olha aí. Boa noite, Padre Marcos. Tudo bem? Lembra de mim, a Valentina. Você é meu padre favorito. Vamos cantar uma música comigo? Vamos sim, vamos marcar, Valentina. Eu não canto, mas eu vi que você, além de cantar, você encanta, né? Então, eu só me esforço para encantar mesmo, porque cantar eu não canto não. Mas vamos junto, vamos junto. Aparece lá para você dar esse testemunho bonito. Beijo, Valentina. Deus abençoe a todos. Padre de Carlos falando experiência bonita das exéquias, que a exéquia é um rito puramente católico, em todos os cantos ela realiza a exéquia. Mas vocês perceberam como que lá na Angola, eu também pesquisei um pouquinho, Padre de Carlos, ele é celebrado com grande reverência e respeito, realmente refletindo a importância da fé na vida e na morte. E é interessante lá, só não te atrapalhando, Padre Marcos, nas aldeias, eles enterram mortos debaixo das árvores, porque falam que eles têm que descansar à sombra. Olha aí. Então eles falam, os mortos têm que descansar à sombra, né? Não pode estar no sol. Então ali debaixo das árvores, geralmente onde não há cemitério, então vão ali nas matas e ali naquele meio das árvores faz os túmulos. Há lugar que não há cemitério, realmente. Então vocês veem, a preparação do corpo, né? O corpo do falecido geralmente é preparado na casa ou funerária, como nós também, é lavado, é vestido, é colocado quando tem o caixão, tudo. Há a vigília que é realizada com amigos, familiares, se reúnem para rezar, prestar homenagem, com leituras bíblicas, orações, como nós, né? Celebração da missa, lá também é muito frequente a celebração de missa de corpo presente. Corpo presente, geralmente. Eu na Santo Agostinho celebrei poucas. Hoje, eu sei, uma tristeza no meu coração, que essa é reflexão minha, é a minha opinião, não sou dono da verdade, mas depois da pandemia, não se dá mais o devido respeito na hora do funeral. Sim, sim. Faz o funeral de meia hora, quando há. E aquilo que eu falei, né, Padre Marcos? Perdemos a insensibilidade, né? Ou seja, ficamos insensíveis, não sei se foi diante de tantas mortes. Então parece que foi comum, né? É comum morrer, é comum o outro partir para casa de Deus, não é comum. Não é comum. Temos a hora certa para morrer. E muitas das vezes não completaram a sua missão. Aí dizemos, que... E lá também é uma coisa interessante, só para vocês perceberem. Toda morte, eles querem criar uma justificativa. Então, quando morre alguém da família, vai dizer que é o outro que enfeitiçou, ou que a avó é feiticeira, por isso que o neto morreu, ou a tia mais velha é feiticeira. Então, eles querem criar uma causa para a morte. Né? Por que não cumpriu a missão até o fim, né? Exatamente. A intenção é essa, né? Que bonito. Tá vendo aí? Esses ritos de despedida realmente são muito importantes. Como ele falou, que após a missa, o momento de despedida, de estar junto, os presentes, as pessoas presentes. Eu te falei do elogio fúnebre? O elogio fúnebre. Sim, sim. Eu vou pegar essa mentalidade do elogio fúnebre. Estou criando, para quando alguém for marcar o 7º dia, já preencher lá o questionário do elogio fúnebre. Que muitas das vezes você vai no funeral e não sabe quem que é. Então é interessante isso, que lá põe o historial da pessoa, quem ela foi, o que ela contribuiu para a sociedade, o que ela contribuiu para a vida de igreja, o que ela fez, a sua formação, a sua família, a sua identidade cristã. Então eu acho isso muito interessante. E profundo, como o Padre de Carlos falou, que quando a pessoa não tinha dignidade na vida, eles faziam de tudo para dar essa dignidade na morte. Isso é profundo, é para a gente refletir, né, com os donativos que eles ganhavam, seja por Kwanzaa ou
para dar dignidade à família, né? No Tocantins também eu peguei um pouco disso, de fazer toda aquela semana, depois ter um grande almoço. Padre Marco, eu peguei uma situação triste, foi um dos últimos funerais que eu fiz. Então uma senhora era casada com um indiano, era angolano, tinha 3 filhos, os filhos estavam estudando em Portugal, e a mãe ficou com o pai. Então essa mãe já vivia vários anos em cárcere privado. E o pai sempre maltratando a mãe, ou seja, a mãe morreu sem dignidade nenhuma, ou seja, ali na casa ficou doente, então por isso os maus tratos, não podia sair porque o marido... E ninguém ficou sabendo. Quando ficaram sabendo, já era tarde, então a senhora veio a falecer. E no óbito da senhora, estavam os sobrinhos que fizeram, porque os filhos não vieram. Quer dizer, tinham condições financeiras para vir, até perguntei ao sobrinho, mas por que os filhos não vieram? Ah, não quiseram. Até marcaram um dia que estavam para vir, quer dizer, a sobrinha que estava em Portugal veio e os filhos não vieram. Então, acho que é uma coisa assim, né? A gente fala, realmente esse mundo está, muitas vezes também pessoas insensíveis, né? Ao mesmo tempo que há muita solidariedade, mas às vezes também há pessoas que têm um coração duro, quer dizer, o funeral de uma mãe, ainda que não seja a melhor mãe do mundo, mas é sua mãe. Então aquilo para mim foi uma coisa que me comoveu muito, né? Mas as sobrinhas falam assim, seu padre, os filhos não vão ter dignidade, mas vamos fazer uma celebração, uma missa com dignidade para ela, vamos fazer um almoço em condições, vamos. Que ela gostava de festa, gostava de dançar, então queria realmente dar uma homenagem. Fizeram, mas os sobrinhos, os filhos, nem sequer mandou condolência, nem sequer mandou um vídeo lá, né, dizendo qualquer coisa para a mãe. Então, às vezes, também acontece. Por outro lado, essas misérias humanas, né? Ou seja, o filho esquecer daquela que gerou, né? Se esqueceu, faço ideia de Deus, né? Será que também vão esquecer de Deus? É uma grande pergunta. É uma grande pergunta. E aí a gente reflete também, Padre de Carlos, porque realmente, talvez o relacionamento não foi bom durante vida, mas é bom com uma pessoa que é estranha, é bom com uma pessoa que... Quantas vezes eu vejo, né, as pessoas tratando, chamando outra de mãe sem ser mãe, chamando outra de filho sem ser... E hoje com essa questão dos pets, né, nada contra, eu tenho pet, eu amo cachorro, eu tenho peixe também, eu tinha gato, depois que o gato faleceu eu não quis mais, né, eu amo animal. Mas a transferência de valor, né? Sim. Transferência de valor, chamar cachorro de meu filho, de meu sei o que lá, vem com o papai, vem com a mamãe. E quando de repente o pai e a mãe, eles nem tratam assim, né? Nem tratam seus filhos. Assim, nem os filhos tratam assim, né? Aí a gente vê. Aí, hoje, a gente estava falando, né? Como há uma transferência de valor grande, né? Nunca dei uma flor para você quando você era vivo. Aí você morre, eu vou lá, mando fazer aquela coroa linda, com uma frase perfeita. Tudo mentira. Tudo desencargo de consciência, para falar que aquilo que eu não era. Né? Exatamente. Isso também hoje está assim, depois da pandemia, teve essa insensibilidade, sim. Eu estava meditando como que a gente precisa... Você falou aí uma coisa interessante de combater o mal. Né? Combater o mal. Eu estava meditando realmente. Combater o mal é uma atitude em vida. Não enfrentar o mal. Acho que Nosso Senhor já enfrentou o mal. Enquanto Jesus, ele, na teologia cristã, ele enfrentou o mal. Então a gente não precisa mais enfrentar o mal. Então a verdade que ele enfrentou que venceu. Né? Agora, combater o mal nós precisamos, porque tem espírito de maldade que você não pode permitir. Hoje parece que o que é certo está virando errado, o que é errado está virando certo. Por quê? Porque não se combate mais o mal. Exatamente. Jesus já enfrentou o mal na crença cristã. A morte e ressurreição de Jesus são vistos como a vitória sobre o mal e o pecado e a morte, oferecendo salvação a todos. Com seu exemplo de amor, ele modelou esse caminho, essa jornada no perdão, na compaixão. Então, combater o mal, mesmo que Jesus tenha vencido o mal... Muitos acreditam que a responsabilidade de combater a manifestação do mal no mundo permanece com nós.
Só somos te seguidores fazer de uma Jesus. intervenção, Padre Marcos. Lembra da última parte, lá quando Jesus é tentado pelo diabo? O que ele disse? Que o diabo retirou-se, mas... Para voltar no tempo oportuno, né? Exatamente. Eu acredito que Jesus venceu o mal, venceu o diabo. Mas o diabo Ele novamente enfrentou. está aí. Ele enfrentou e venceu. Agora, nós precisamos não enfrentar o mal, não temos nem força para isso, mas combater o mal. Combater o mal. Como é que combater o mal? Não é injustiça. Eu tenho que evitar o mal. Hoje, nesse mundo de fake news, eu não posso reproduzir uma fake news, qualquer mensagem que eu recebo, se antes eu não filtrar. Tem muito acontecendo isso. Isso é um mal grande. Se eu não aprender a combater esse mal, antes de eu transmitir, seja qualquer mensagem, palavra, eu filtrar, no mínimo ver se aquilo é verdade, né? No mínimo ver se aquilo é verdade. Sim, porque eu não... Vamos discutir a veracidade, mas lá em Angola tem muitos adeptos Frei Gilson. Então, geralmente, parecia os vídeos lá, Frei Gilson discutiu com não sei quem da Globo. Frei Gilson discutiu com fulano de tal. Eu disse, meus irmãos, cuidado, que o Frei Gilson não vai jogar a santidade dele fora, discutindo com qualquer coisa. Exatamente. Mas muita coisa vai chegando e as pessoas, muitas das vezes, não filtram aquilo que houve. Acho que tudo que hoje vem pelas redes sociais é uma verdade. Muitas das vezes não. Muitas das vezes são teorias que vão sendo colocadas, felizmente, ou às vezes por falta de conhecimento, né? Ou às vezes por não saber lidar com certas informações, então as pessoas vão colhendo certas coisas. Aí é o que vai, muitas das vezes, manipulando. Gerar morte. Vai gerar morte. E realmente, combater o mal envolve lutar contra essas questões da injustiça, da opressão, a violência, buscando sempre promover a paz e a justiça, né? Esse é o nosso testemunho de fé. Se nós somos cristãos, seguidores de Cristo, e eu estava meditando, ao combater o mal, nós podemos fazer testemunhando os valores do bem, testemunhando os valores cristãos, éticos, morais, sociais, religiosos. Assim a gente combate o mal. Os contravalores, né, que é o grande mal do século, os contravalores do reino de Deus, os contravalores contra a família, os contravalores contra a criança, os contravalores contra a juventude, os contravalores contra o matrimônio. É impressionante como que a gente vê matrimônio se desfazendo por nada. Por nada. É impressionante como também vá para o matrimônio de qualquer jeito. Sabe? Como um status para fazer a coisa mais linda, para depois, um mês depois. Hoje, olha o mal que está entrando no mundo, na vida cristã, e tem muito cristão achando normal. Hoje, há um tipo de celebração que para mim é diabólica, de celebrar divórcio. Então, os dois entram em acordo, faz uma festa comum, não fizeram a festa no dia do casamento, agora está fazendo a festa no dia do divórcio. Meu Deus. Isso é do demônio, isso não é de Deus, não. E tem muito cristão achando, que legal, vou fazer também, porque eu separei, vou comer. Pelo amor de Deus, vamos combater o mal. Não vamos enfrentar o mal, que o mal, ele se reproduz. O mal, ele é provocativo, ele não é criativo. O demônio, ele provoca. Quem cria é só Deus. Exatamente. Deus que cria. Deus que vai criar através de mim, através de você, através de nós, exemplos de combater o mal. Deus que vai criar atitudes. O mal não, o mal vai sempre provocar, né? No teu matrimônio, agora ele está provocando o quê? O contra-matrimônio. Então, sim, o mal, ele é sempre provocativo. Então, meu irmão, minha irmã, a crença de que Jesus já enfrentou o mal, isso é verdade, ele enfrentou e venceu. Permite que cada um de nós possamos, assim, então, com as forças que vêm de Deus, do Divino Espírito Santo, da nossa fé, da nossa vida, combater o mal. Permite que a gente possa, de maneira ativa, prática, constante, sem temer, sem se corromper, combater o mal, refletindo sempre o amor e a justiça de Cristo em todas as nossas ações cotidianas. Então, se você tem uma ação que é para o bem, isso enfatiza
a importância de cada ato seu ser um gesto de bondade, combatendo o mal. Repito, o mal, ele é sempre provocativo, ele nunca é criativo. Ele vai sempre provocar sua felicidade, sua paz, sua família. Ele vai te dar tristeza porque você perdeu aquele ente querido daquele jeito mais trágico. E aí se você não combater esse mal da tristeza, do luto, você vai se ver envolto de uma depressão, né? Você tem que combater o mal. Tem gente que tá tendo sem força, não tá tendo força de combater o mal, que tá tirando a própria vida. Padre Marcos, o senhor falando a falta de força de combater o mal, eu sempre gosto de acompanhar aquele evangelho ali. Quando Jesus foi no Jordão, foi batizado no Jordão, o que desceu? O Espírito Santo. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado, quem que conduziu Jesus? O Espírito Santo. Quando Jesus chegou para ler o livro de Isaías, o que ele disse? O Espírito Santo está sobre mim. Agora eu pergunto, nós também, enquanto cristãos, somos ungidos pelo Espírito. E eu acredito que hoje nós interpretamos a ação do Espírito muitas das vezes de maneira errada. O Espírito Santo é aquele que nos conduz à missão, é aquele que nos tira do mal, é aquele que nos faz. Mas muitas das vezes hoje usa o Espírito Santo, que aqui não é o momento da gente refletir sobre isso, mas usa o Espírito Santo de maneira errada. Olha que o Espírito Santo levou Jesus a cumprir a sua missão. E eu acredito que falta muitas das vezes isso. É invocarmos o Espírito Santo, não para nos aquietar, mas aquele Espírito Santo que nos leva ao encontro do outro, nos leva ao encontro das boas obras, nos leva ao encontro da atitude cristã. Então eu sempre digo, cuidado, né? Cuidado quando nós queremos interpretar o Espírito Santo do nosso jeito. É perigoso. É perigoso. E o período pascal está aí para nos formar. Os 50 dias após o domingo de Páscoa, que nos prepara para o Pentecoste, é justamente isso. A presença do ressuscitado com sua luz da vida eterna, que vai nos ensinando a estar sempre com esse Espírito Santo. Por isso que hoje o símbolo maior da presença de Jesus é o Círio Pascal aceso. Círio Pascal aceso. É o Cristo ressuscitado. Depois de Pentecostes, quando ele é apagado, aí quer dizer então que ele ensinou a gente ter o Espírito Santo dentro de nós. Agora somos nós, luz do mundo. Maravilha. Você viu, esse programa começou hoje, mas não vai terminar hoje não. O padre de casa vai votar. Ele não falou nem um pouquinho do que nós havíamos combinado, né? E já estamos aí no nosso horário. Quero que você pegue a sua, então. Hoje nós não vamos nem pegar a palavra de Deus para refletir, que já não vai dar tempo, mas pegue a sua vela, vamos acender a nossa vela. Eu sempre falo, quem não acende a vela está nas trevas, porque a vela é a luz da fé, é a luz de Deus, é a luz do Divino Espírito Santo, é o Cristo ressuscitado presente no meio de nós, com a sua luz que vence toda a treva, pecado e morte. Vamos pedir que o mesmo Espírito Santo mande um raio de luz para iluminar, consolar, fortalecer a sua vida, a vida daqueles que passam por alguma dificuldade, provação, sobretudo os que choram entristecidos pela dor da separação. Eu queria lembrar aqui a Faida, lá de Tocantins, celebrando aí o 7º dia da Maria, grande amiga, que saudade que eu já tenho dela. Faida, Deus está contigo, Deus te abençoe. E tantos outros irmãos e irmãs, Padre David, que sepultou sua mamãe recentemente, e tantos outros irmãos e irmãs que sabemos aí estão envoltos com a dor do luto. Mas saudade sim, tristeza não, já dizia nosso grande irmão Padre Marcelo Rossi, saudade sim, tristeza não. Que o Divino Espírito Santo ilumine o coração de cada um de vocês, a família do Manuel, sobretudo da Dani, enfim, meu irmão, minha irmã, tantas pessoas que estão aqui no coração do Padre nesse momento de fé, que eu gostaria que você fosse fortalecido e abençoado pela luz do Divino Espírito Santo, pela nossa oração. Vamos rezar juntos. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas,
Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito obrigado, Padre de Carlos. Muito obrigado, Michel. Muito obrigado você, meu irmão, minha irmã, que de perto ou de longe nos acompanha. Não vou deixar nem o Padre de Carlos se despedir, que ele volta, viu? Ele volta. Amém? Ao chegar esse vídeo, chegue também a bênção de Deus na sua vida, seus projetos, seus sonhos, suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Lágrimas falam mesmo quando estão escondidas no olhar, mas elas rolam, é a dor que já não dá pra suportar. Lágrimas que purificam, lágrimas que santificam e dão força ao coração. Lágrimas doem pra valer, mas sempre há de prevalecer toda a vontade do Senhor presente em minha vida. Lágrimas doem pra valer, mas sempre há de prevalecer toda a vontade do Senhor presente em minha vida. Os sonhos que não alcanço, eu me pergunto por que Deus não quis, mas sei que Ele vê mais longe e Ele sabe o que é bom pra mim. Se eu chorar a noite inteira, logo pela manhã o meu Senhor as minhas lágrimas enxugará, enxugará. Lágrimas doem pra valer, mas sempre há de prevalecer toda a vontade do Senhor presente em minha vida. Lágrimas doem pra valer, mas sempre há de prevalecer toda a vontade do Senhor presente em minha vida. Presente em minha vida. Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia.